Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos fazer o nosso pós-jogo de vitória. O Gigante da Colina atropelou a Bambizada, isso mesmo. O Vascão ganhou jogando no Morumbi por 3-1 da equipe do São Paulo. E o nome do estádio combinou, né? Morumbi, com o chocolate que o Vascão deu na equipe do São Paulo. Antes do jogo começar, muitos tricolores confiantes que iria meter 4 no Vasco. Ia meter 3, 2-0, 3-1. É muito bom ver esses vídeos de react. É muito bom ver vídeo de react porque a gente vê muitos torcedores, principalmente, né, dos times como São Paulo, como Flamengo, Palmeiras, esses times assim que estão em ascensão, né, que se acham os maiores do Brasil, os maiores do mundo. É muito bom quando a gente vê esses vídeos de react, que a gente vê, né, a soberba, principalmente da torcida, né, do São Paulo e do Flamengo. Ambos aí nunca caíram, né? Entre aspas, né? Porque um já caiu no Paulista, o outro teve que comprar a Portuguesa para não pagar a Série B. É ridículo, né, mano? A gente vê a soberba, o clubismo desses torcedores falando que o São Paulo ia meter 4, ia meter 3 no Vasco, que iria ser moleza, isso, aquilo, outro. Só que eles parecem que não pesquisam, eles fazem conteúdo a esmo de qualquer jeito para ganhar visualização, né? Para ganhar seguidores aí. Eles mesmos não pesquisam sobre o próprio time. O São Paulo tinha 8 desfalques. Entre eles, os principais jogadores não jogaram: o Lucas Moura, o Caleri, né? E também o Oscar. E fez muita falta esses jogadores, sim, pro São Paulo. Mas não é desculpa não, hein? Eu não vou aliviar não, porque o Vascão pegou firme, meteu 3-1, poderia ter sido 5, 6, ou até mais aí, né? No lombo dos São Paulinos. E o Morumbi virou São Januário, não tem jeito. É sentar, chorar e aceitar, e parar com esse negócio de soberba. Abaixa um pouquinho a bola de vocês, porque o São Paulo não está na mesma fase que o Palmeiras, que é a mulambada, ganhando título praticamente aí todo ano, né? E os São Paulinos continuam com essa soberba, né? E no próprio hino deles fala que a glória deles vem do passado. Então isso já denuncia, né, que eles vivem de passado. Apesar que a gente aqui também, né, torcedores do Vasco, se apega muito no passado de glórias. O Vasco é o clube com a maior, com a melhor história, né? Com a maior história, no caso também, né? Do futebol brasileiro. Um clube gigantesco, tradicionalíssimo. E tem que ser respeitado, o Gigante da Colina. E eu só lamento, Bambis. E é isso. Isso fica de exemplo para vocês não comemorarem antes. E também para vocês parar com esse negócio de clubismo. Hoje em dia o futebol, principalmente aqui do Brasil, está aí muito pareado, né? Exceção de alguns times que têm peças aí, né? Elencos superiores, né? No caso aí de Palmeiras e Flamengo, que além de ter um bom time, tem um belo banco de reservas. E se você analisar, tanto o time titular do São Paulo quanto do Vasco são times legais, né? Mesmo tendo alguns problemas técnicos, né? Alguns jogadores aí irregulares, mas são times aí interessantes, que quando esses jogadores estão inspirados como estava o time do Vasco ontem, tudo dá certo para esses jogadores, né? E eles estão inspirados. O futebol sobressai e o Vasco fez uma ótima partida. Poderia ter sido
o time do São Paulo, né? No caso, se o São Paulo tivesse com o time titular, mas a própria torcida do São Paulo esqueceu, né? E isso não é problema meu. O que eu quero saber é que o Vascão fez aí, né, seu papel, goleou a bambizada aí 3-1, jogando no Morumbi. O Morumbi virou São Januário, foi lindo demais, com direito a olhar e tudo. O Vasco começou, né, falando aqui do jogo, já que nosso vídeo é de pós-jogo, né, o Vasco começou a partida contra o São Paulo muito bem, né, organizado, o time bem postado dentro de campo, compacto. Gostei muito. Para mim aí a melhor atuação do Vasco da era Fernando Diniz. O São Paulo começou ameaçando, né, fez um gol não, no caso, né, deu um chute com o Luciano no gol, um chute que passou muito perto, né. Logo depois dos 5 minutos aí do primeiro tempo, o Vasco conseguiu começar a sair, né, devagarinho, e começou a ameaçar o São Paulo. E depois, aos 25 minutos, uma bela jogada, né, uma bela saída de bola com o Hugo Moura. O Hugo Moura tocou pro PH, o PH de primeira acertou um belo toque de calcanhar. Que qualidade do PH, né? Um calcanhar de luxo que deixou o Ryan com o corredor livre para conseguir prosseguir e chegar perto da linha de fundo, cortar para dentro e conseguiu driblar, né, 2 jogadores de São Paulo. Ryan levou até uma trombada, mas conseguiu, continuou, né, prosseguindo na jogada, não se desequilibrou e conseguiu fazer uma bela finalização, um belo chute, um belo gol do Ryan, né, cara? Ele praticamente levou do meio de campo, se desmarcou, né, de praticamente aí 3 jogadores de São Paulo. E no finalzinho ali, né, antes dele chutar, foi a hora que o zagueiro de São Paulo trombou, chegou 2 jogadores no Ryan, ele passou no meio dos 2. Uma jogada muito interessante que o Ryan fez. E um belo gol, né? Finalizou com qualidade no cantinho. Gostei muito aí do gol do Ryan. E o Diniz tem que ser exaltado aqui, porque o Diniz tá fazendo um ótimo trabalho, né? Está extraindo muito desse jogador chamado Ryan. O Ryan tá jogando muita bola com o Fernando Diniz. O Ryan produziu muito nesse jogo contra o São Paulo. O Ryan fez gol. O Ryan participou, né, do segundo gol aí, desarmando o jogador de São Paulo dentro da área, né? Conseguiu ganhar no pé de pressiona e chutou. O goleiro Rafael espalmou. A bola sobrou para o Nuno Moreira, que finalizou com qualidade, fazendo o segundo gol do Vasco. Isso já aos 40 do primeiro tempo. Depois o Ryan ainda deu um belo passe, né? Um belo passe pro Verratti. O Verratti acabou chutando, só que o chute foi muito longe. Mas antes disso, pra gente não se perder aqui, né, falando do primeiro tempo, a gente acabou de falar da qualidade do Ryan, o que ele vem evoluindo com o Fernando Diniz. Mas antes do segundo gol, teve uma jogada, né? Não, no caso foi depois do segundo gol. Teve uma ótima jogada do Felipe Coutinho no meio de campo. Felipe Coutinho driblou 2 jogadores de São Paulo de uma vez, cara. Os caras deram bote. Isso foi no campo do Vasco. Felipe Coutinho meio que deu um toque duplo, né? Um toque duplo entre os 2 jogadores do São Paulo. Coutinho saiu dos 2, ainda conseguiu dar um passe maravilhoso pro Verratti. E esse passe que o Coutinho deu pro Verratti, o Verratti conseguiu, né, botar ali um pouquinho na velocidade, só que o Verratti sabe da capacidade dele. Em relação à velocidade, o Verratti sentiu que não ia conseguir correr, né,
em direção ao gol e se livrar do marcador. Ele deu um belo toque, né? Que seria uma bela assistência caso o PH não errasse o gol, né? O PH saiu de cara pro gol com um toque do Verratti. O Verratti aí vem evoluindo muito, principalmente no quesito passe. Fernando Diniz vem extraindo muito de todos os jogadores desse elenco, verdade tem que ser dita. Quando o técnico é bom, ele consegue extrair o melhor de cada jogador. Felipe Coutinho vem evoluindo muito, vem jogando. O Coutinho nunca desaprendeu a jogar, né? Mas ele vem crescendo muito com o Fernando Diniz, vem melhorando muito a cada jogo. Esse jogo ele comeu a bola. Além de ter driblado 3 aí, né? Do São Paulo e ter dado um passe maravilhoso pro Verratti. Daí, né? Um passe lindo pro PH, né? Que acabou perdendo um gol. Na verdade, o PH finalizou muito bem. Finalizou de primeira, só que o goleiro Rafael conseguiu fazer uma defesa a queima-roupa. Então é mérito do goleiro de São Paulo, né? O PH fez de tudo para fazer o gol, mas foi neutralizado pelo um ótimo goleiro. Que se não fosse esse Rafael de São Paulo aí, né? O São Paulo iria sair com a sacolada aí de uns 6, 7 ontem do Vasco. O Vasco estava inspirado, jogou muito. E depois dessa jogada que o PH perdeu o gol, né? O Coutinho fez uma ótima jogada individual, tocou pro Verratti, Verratti tocou pro PH, o PH perdeu o gol, né? Defesaça aí do goleiro Rafael. Teve uma outra jogada, já com o Nuno Moreira, ainda no primeiro tempo. O Nuno Moreira cruzou. O Ryan perdeu, né? Esse gol praticamente aí debaixo da trave, só que o Ryan cabeceou, a bola subiu. Vai contando aí, cara. Chance do PH, do Ryan. Ainda teve uma cabeçada ainda do Verratti também. Só que essa cabeçada não ofereceu perigo nenhum. 3 chances. Fora o gol do Ryan. E também o gol no caso, o segundo gol, né? Que foi aí do Nuno Moreira, né? Com aquele pé de pressão que o Ryan ganhou. 4 chances aí, 2 gols, né? No caso. E 3 chances perdidas. Só no primeiro tempo, cara. Contando aqui com o gol, 5 chances. E 2 gols aí anotados. Foi um massacre. O Vasco produziu muito. O time tocou muita bola. Tem que ser também falado aqui, né? O time tocou muita bola. O Fernando Diniz aproveitou muito bem a pausa aí, né, desses 10 dias e conseguiu fazer com que o time do Vasco melhorasse mais ainda a sua troca de passe. O Vasco conseguiu também pressionar muito o time do São Paulo dentro do campo do São Paulo, né? Os caras não teve paz, os caras não conseguiam ganhar a segunda bola. O Vasco ganhava todas as segunda bola. O Vasco sempre desarmava, né? E também outro jogador que tem que falar aqui, né? Tem que destacar foi o Tietê. O Tietê jogou muito. Foi um dos principais jogadores do Vasco, junto com o Hugo Moura. Jogaram muita bola. E o Vasco ganhou o jogo porque o meio de campo do Vasco fez a diferença. O Coutinho estava inspirado. O Tietê e o Hugo Moura, todos aí inspirados, jogaram muito. E isso fez a diferença aí, né, em relação ao time do São Paulo. Foi um time reserva, né? Reserva não, né? Um time titular, sendo que as peças mais importantes aí desfalcou, né, o São Paulo. E isso, na hora do vamos ver, fez muita diferença. O São Paulo sentiu muito a falta desses jogadores aí. Mas tem que ser exaltado também o que esse meio de campo do Vasco jogou. Tietê, o Hugo Moura e o Coutinho jogaram muita bola. Destruíram o time de São Paulo. E assim, o segundo tempo, o Vasco já também, né, conseguiu
jogar muita bola também, né? Teve logo uma chance no começo do jogo. Um belo chute do Coutinho. Coutinho inspirado, jogando muita bola nesse jogo. Quase conseguiu fazer um belo gol. Só que o goleiro Rafael conseguiu fazer uma ótima defesa, né? Espalmou para escanteio. Um belo chute no estilo que o Coutinho gosta de pegar, né? Cortando ali, né? Pelo lado esquerdo, cortando. Sentido ali. Pequena área, né? E largando o porradão colocado com qualidade, mas sendo que essa bola foi no meio do goleiro, né? No meio do gol, né? O goleiro Rafael espalmou. Se ela fosse no canto, no caso no canto direito do goleiro Rafael, duvido que ele pegava, não ia dar para ele. Só que essa bola foi no meio, então facilitou pro Rafael, que espalmou. Ainda teve outra chance, né? No caso, o Coutinho também, em cobrança de falta. Ele bateu uma falta também com muita qualidade. E o terceiro gol, a jogada foi do Verratti. O Verratti cruzou. Na verdade, o PH cruzou, né? Pro Verratti. Uma jogada ali de individual, né? Do PH. O PH balançou 2 jogadores de São Paulo na linha de fundo e cruzou pro Verratti, que fez um gol. Que o Verratti não perde, né? Sozinho na área. A bola chegou em ótimas condições para finalização. O Verratti guardou o dele e fechou ali, né? O caixão do São Paulo. Naquela altura o São Paulo já não tinha mais força, né? O Vasco ainda dominava o jogo por completo. Mas depois do terceiro gol aí, foi só festa, foi só zoação da torcida. E olhé pra cá, olhé pra lá. E a torcida do Vasco cantando. São Paulo, tricolor, otário, o Morumbi, vira São Januário. Só dava pra escutar isso na narração. Quando não era a torcida do Vasco cantando, zoando os São Paulinos, era também a torcida do Vasco gritando olé. E às vezes se escutava alguns torcedores de São Paulo vaiando, né? O time, com toda a razão, né? Esse time aí de São Paulo que foi escalado. Qualquer pessoa, né? Qualquer jornalista que cobre São Paulo, qualquer influência que vive o dia a dia do São Paulo, né? Sabia que seria difícil vencer o Vasco, porque o time estava muito desfalcado, sem as principais peças. Só que a gente vê, né? Muitos torcedores de São Paulo que vivem do passado, achando que o São Paulo ia vencer de qualquer jeito, querendo menosprezar o Vasco, diminuir o Vasco. E deu no que deu. O São Paulo foi humilhado dentro do Morumbi. 3-1. No finalzinho ali, o jogador de São Paulo, acho que o tal do Rian, um jovem promissor da base, acertou uma paulada. Ali para mim não foi nem erro individual de nenhum zagueiro do Vasco, e também nem erro do Léo Jardim, porque o chute que ele acertou, ele vai acertar esse chute aí só daqui a mais 5 anos na carreira dele, porque foi uma paulada muito linda que ele pegou de primeira, e méritos do jogador de São Paulo, Rihanna. E 3-1 pro Vasco, e só zoeira pra cá, zoeira pra lá. Aí aos 40 minutos, o Diniz fez uma substituição, aos 43 mais ou menos, já indo pros acréscimos. Botou Cocão, Adson, Alex Teixeira. Aí já viu, né? Aí o time se acabou. Aí o time já não conseguiu também, né, mais ameaçar o São Paulo. Esse jogador do São Paulo aí conseguiu fazer um gol ali no finalzinho, né, para diminuir o Rian. E ficou nisso aí. E serve de aprendizagem aí para a torcida do São Paulo não querer vir mais diminuir, né, o Vasco, menosprezar o Vasco, achando que vai ganhar o Vasco só porque tem um passado, só porque é um tricampeão mundial. Nada disso, cara.
Nada disso. Mundial não entra em campo. Futebol hoje em dia 11 contra 11 aqui no Brasil. O futebol está nivelado. Todos os times aí do Campeonato Brasileiro, né? Falando aqui dos grandes, qualquer um tem condição de jogar de igual para igual com qualquer um, até mesmo com clubes aí com poder aquisitivo melhor, com elencos aí milionários, né? Como no caso Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo. Dá para jogar de igual para igual com qualquer um desses times. Basta você querer jogar, né? Basta o time estar organizado, bem treinado, ter jogadas ensaiadas, variação tática, ter tudo. O que o Vasco teve ontem contra o São Paulo, né? O técnico Fernando Diniz botou um time bem organizado. E não foi nenhum time diferente, a mesma escalação que o Vasco vem jogando desde quando o Carille ainda era técnico. PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Nuno, Ryan, Verrete, não mudou nada, cara. Se você for pegar aí as últimas escalações do Carille, era justamente esse time que o Carille escalava. Só que com uma diferença, o Fernando Diniz é um ótimo gestor de grupo, né? Os jogadores gostam muito do Fernando Diniz. Eles falam que o Diniz é como se fosse um paizão, né? É um cara que entende ali o jogador, vive o dia a dia. O Diniz comemora quando o time faz gol. Ele comemora cada dividida, cada vitória ele comemora. É um cara que vive muito o dia a dia, apoia muito os jogadores, né? Mesmo quando a situação não tá legal. E os jogadores ganham confiança, né? Um técnico que é paizão, né? Um técnico que levanta o alto astral de qualquer jogador, né? Qualquer atleta. O Diniz é diferenciado, um ótimo gestor de grupo e principalmente, né? Bota os caras para treinar. O Vasco treinava cerca de 1 hora, né? Na época do Carille e de outros técnicos aí, né? Com o Diniz, o Vasco treina 3 horas aí, né? Por dia. Segundo alguns jogadores aí do Vasco já deram a entrevista deixando isso bem claro, que os treinamentos com o Diniz mais ou menos aí 3 horas, praticamente aí mais do dobro do que de quando o Vasco era treinado por outros técnicos, né? Então isso tudo também faz a diferença, né? O trabalho do técnico Fernando Diniz é um trabalho aí muito bom. Em 1 mês aí ele deu outra cara pro Vasco. A gente vê a troca de passe do Vasco, né? Do time do Vasco. Jogadores com confiança, jogadores triangulando, fazendo bastante tabelas, inversões. Um time com confiança é tudo, né? E o Diniz tem dado muita confiança para os jogadores, extraindo o melhor de cada um deles, principalmente de Ryan. Ryan cresceu muito, é o melhor jogador da era, né? Fernando Diniz é o destaque do Vasco. O Ryan vem crescendo muito, vem evoluindo muito. E as chances do Ryan sair nessa janela são pequenas, até porque o Ryan vai participar do Mundial com a seleção brasileira, no Mundial Sub-20. E o Diniz também já deixou bem claro que quer contar com o Ryan, né? Principalmente para essa temporada de 2025. Então as chances do Ryan sair é 0. E isso já vai ser aí um ponto importantíssimo, né? E vai ser também, né? Praticamente aí mais uma coisa positiva, né? O Ryan ficando no Vasco, o Diniz aí vai ter aí mais tempo para continuar lapidando o Ryan, né? Para ele continuar evoluindo, assim como ele vem evoluindo, jogo após jogo, com o time do Vasco. O Ryan tem usado muitos chutes, né? Tem feito jogadas individuais. O Ryan tá marcando. Até os jogadores, todos os jogadores, né, que marca fofo do time do Vasco, Piton, entre outros aí, né, conseguiram
fazer uma marcação mais dura, conseguiram jogar, o time todo rendeu, o time todo marcou, o time se entendeu, o time estava com confiança, tocando bola. Então, tem que ser exaltado esse trabalho do técnico Fernando Diniz, que vem extraindo o melhor de cada jogador. O Coutinho também evoluiu muito. Inclusive, foi aniversário do Coutinho, né? Ontem, o Coutinho teve mais um motivo para jogar a bola que jogou ontem. O Coutinho está de parabéns. E a diretoria do Vasco tem que renovar sim o Coutinho, porque o cara é diferente. E com o Fernando Diniz, ele vem evoluindo muito. Então, agora com o novo diretor de futebol, já tem que pensar o mais rápido possível, né? As renovações de Coutinho, o Léo Jardim, Puma, renova com todo mundo. Só que jogadores como no caso do Jair, tem que reduzir aí um pouquinho o salário. Tem que renovar também com o Paulinho, né, que foi desfalque ontem. Estava com virose, não participou do treino, não foi relacionado. E é isso, torcedor. Vascão ganhou, deu um salto na tabela. O Diniz está fazendo um trabalho excelente e que continue fazendo esse ótimo trabalho aí no Vascão. Continue extraindo o melhor de cada jogador, né? Do Ryan, do Coutinho, do Verratti. Verratti também tem que ser dito aqui, né? O Verratti fez pivô, deu passe, praticamente que seria uma assistência caso o PH fizesse gol. Tá crescendo muito. Hugo Moura também tá jogando bem. O técnico Fernando Diniz. Tietê também tá comendo a bola, tá jogando muito. Então, eu só tenho aqui elogios para fazer ao técnico Fernando Diniz, né? E agora, com a chegada desse executivo, Admar Lopes, esperamos aí, né? O Vasco faça algumas contratações pontuais para estar incorporando o elenco, né? Para estar qualificando esse elenco do Vasco, porque o Diniz está tirando leite de pedra, está extraindo o máximo possível de cada jogador. E tem que ser dito aqui, né? E independente disso, tem que também reforçar. Não adianta a gente também achar que já está tudo tranquilo, até porque o Vasco precisa ter uma sequência boa, né? O Vasco às vezes oscila muito. Ganhou do Fortaleza, né? Lembra de 3-0, depois oscilou. Então a gente tem que ter calma. Ganhou do São Paulo agora 3-1. A gente tem que continuar com os pezinhos no chão, porque a gente não sabe qual vai ser o próximo Vasco, se vai ser o Vasco que jogou contra o São Paulo, contra o Fortaleza, ou se vai ser o Vasco que jogou contra o Porto Cabelo, ou se vai ser o Vasco que perdeu dentro de casa contra o Bragantino, né? Independente que o Vasco teve aí mais finalizações, posse de bola contra o Bragantino, mas foi uma derrota. Uma derrota doída, né? Uma derrota aí que a gente sentiu muito, né? Principalmente quem foi pro jogo. E é isso, torcedor. É isso, tamo junto aí, fica com Deus. Já vamos aí para praticamente meia hora de vídeo. Então a gente tem que encerrar, porque senão acaba virando uma live. Tamo junto aí, fica com Deus, saudação vascaína. E só bora pra cima. Agora tem a pausa aí pro Mundial, né? A gente vai ficar um tempo ausente aí em relação a jogos, né? Mas o canal vai continuar tendo vídeos aí todos os dias de informações. E é isso. Muito obrigado por tudo aí. Deus abençoe. Uma ótima sexta aí a todos aí.